Peraí. Pronto, começou. Bom, graças a Deus. Mais uma vez nos encontramos reunidos com a intenção de estudar o Evangelho de Mateus, com os ensinamentos do Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, buscando compreender as entrelinhas deste Evangelho, que nos mostram a cada dia a necessidade de modificarmos a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ideias e a prática que fazemos. É necessário que nós estudemos muito ainda para nos melhorarmos, mas estamos dando um passo grande, estando aqui hoje reunidos para estudar. Gostaríamos que tivéssemos muitos estudando conosco nesta noite, mas não tem problema. Onde quer que estes irmãozinhos estejam, eles receberão as energias e os eflúvios deste estudo. E aqueles que puderem assistirão ao vídeo mais tarde, a gravação. Agradecemos aos nossos irmãozinhos, espíritos que desencarnados, que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando, intuindo, inspirando, com perguntas, indagações e ajudando-nos a compreender e também tirando proveito desse estudo. Assim, vamos dando início a esse estudo, rogando que a paz e as bênçãos do Senhor estejam conosco, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que oração bonita, tá vendo? Por isso que eu fico sem graça de fazer oração. Assim. Para com isso, né? Por isso que eu também. Também eu fico sem super graça. sem graça de fazer oração. Caramba. Consuelo, pelo amor de Deus, né? Não faz isso não, que aí Verdade, quem fica sem graça eu só sou eu. Ué, mas a tua também é bonita. Cada um tem um jeito diferente, ninguém reza igual a ninguém, não adianta. Você nunca vai fazer igual a mim, nem eu vou fazer igual a você, tá todo mundo diferente. Oração bonita beça. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, amiga. Boa noite, Consuelo. Boa noite, primo. Boa noite. Se dá para ler se está escrito aí, dá para vocês lerem? Peraí. É isso aí. Livros dão alma ao universo, asas para a mente, voo para a imaginação e vida para tudo. Platão. Bonito. Legal. Não tinha visto, não. Ganhei esse bicho aqui, agora que eu estou vendo esse marca-livro, né? Que legal. Grande? Não, normal. Parece grande. Eu acho que é menor que o livro, né? Que o Evangelho. Não, claro que ele é menor que o livro, né, Afrânio? Não, mas menor que o Evangelho, ué. Ah, tá. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cláudia. Bom, hoje é isso aí, Evangelho de Mateus. Novo Testamento. Nós estamos no capítulo 27, no item 55, né? No versículo 55. Isso mesmo. Nós vamos começar no 55, nós vamos ler o 27 todo. O que nós vamos fazer? Não, vamos ler só o 55. Nós já falamos tanto desse 27, né? Agora é mais falar. Tem uma coisinha ou outra que a gente tem, uma paginazinha ou outra, mas não é... Tá bem. Então vamos lá. Hoje nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, o capítulo 27, versículo 55. Tá? Podemos? Podemos. Por mim, pode. Tá. Havia ali muitas mulheres, contemplando de longe, as quais seguiram a Jesus desde a Galiléia, servindo. Entre elas estavam Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. É uma turma boa, né? Porque
Há uma página aqui que eu achei agora, né, que eu estava procurando, mas não deu para passar para a Elisa. E o pior que é o livro Alma e Luz. Elisa, será que você consegue pegar aí? Alma e Luz. Luz, capítulo 17, do Chico Xavier, tá? Isso é do A página Chico. do Emmanuel. Tá, vai falando enquanto eu procuro. Não, essa passagem aí é justamente falando sobre esse versículo 55. Só que está um pouquinho diferente o versículo, porque é de Lucas. Oi? A Maria de Magdala é a mesma Maria Madalena? Porque na realidade Madalena não existe esse nome, tá? É a mania que eu sempre falo. Pô, nós, na língua portuguesa, temos uma mania horrível de achar que é bonito esse sonho e pegar o nome real. Por exemplo, Jerusalém não existe essa palavra. Não existe J no hebraico, tá? Lá existe o G fechado, o G de gato, tá? Então não é Jerusalém, não é, tá? Seria então Yerushalayim. Não é Lém também não, Laim, Yerushalayim. Quer dizer, é um I aí no início. Nós temos essa feia mania, né, de fazer isso, mas tudo bem, faz parte do nosso idioma. Magdala é um vilarejo, tá? Um vilarejo que existia naquela época, não sei nem se existe hoje, e lá tinha esse costume. A pessoa, né, por exemplo, Jesus era Yeshua ben Yosef, tá? De Nazaré, né? Aí falei, Jesus de Nazaré. Jesus, filho de José de Nazaré. É Luz? Oi? Desculpa, Fernando, o livro é Luz? Alma e Luz. Alma e Luz. E Luz. Tá. É ID, né? A editora. O que acontece? A minha tia se chama Maria de Magdala. Maria Magdalena, aliás. Maria Magdalena. Magdalena seria de Magdala. E a minha mãe é Maria Madalena. São duas irmãs com um nome parecido, né? E no final é a mesma coisa, né? Se for olhar bem, né? Pois é, adorável isso, né? Mas legal. Eu não sabia que Madalena era Magdala, não. Agora que eu fiquei sabendo. Magdala, cidadezinha, vai lá. A Maria de Magdala quer dizer Maria que mora em Magdala. Assim como era Jesus de Nazaré, porque ele veio de Nazaré. Nossa. Aí tem aí um homem aí, né, que se chama Roberto de Itamaraju, só que ele não está presente, né? Quando ele chegar, você fala isso para ele, tá? Ele hoje está com problema na internet. A coisa para ele está complicada lá. É mesmo? Eu falei com ele mais cedo, ele falou até mais tarde. Mas daqui a pouco, de repente, ele consegue entrar, né? Peraí, já falando, estou quase lá. Conseguiu a folhinha, Elisa? LM, peraí. E tem Maria, mãe de Tiago e José. Tiago é um dos discípulos, né? Tiago é quem? É um dos discípulos. Tiago e José eram irmãos. Fala. Pode falar. Não, Tiago e José eram irmãos, é isso? Isso. E a mãe dos filhos de Zebedeu, que era aquela, como era o nome? Poxa, esqueci o nome dela. Bom, esse também. Ela era mãe de outro Tiago, tá? E João. Tiago e João, que eram dois irmãos. João Evangelista e o Tiago maior. Tinha o Tiago menor e o Tiago maior, tá? Então, entre os 12 discípulos. Qual a página do livro? Capítulo 17. Capítulo 17, nos grandes momentos. Nos grandes momentos. Está. Nos grandes momentos, já achei. Então, quem não, quer dizer, como eu não pude passar, tá, vamos ouvir, né? Tá falando sobre essa questão aí, tá? O que o Emmanuel pega esse versículo e traz para a gente, né? Tá.
Está no livro Alma e Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier, e se chama Nos Grandes Momentos. E começa assim: e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam conhecido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Lucas, capítulo 23, versículo 49. Ou seja, todo mundo ficou lá, né? Não ficaram próximos. Nós sabemos que depois, sim, algumas mulheres se aproximaram. Foi a mãe dele, a Maria de Magdala, né? O João, como diz o Marco Aurélio, o João era um garoto de 16 anos, ainda era bobão, né? Não sabia das consequências que poderia acarretar, mas o João também foi até próximo a Jesus. Tanto que tem essa passagem em outro evangelho, né? Nesse aqui, que ele fala: filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Ou seja, representando que todo mundo, tá? Todos somos irmãos, né? Todos somos assim iguais, que a distinção é momentânea nessa questão de ser mãe, ser filho. Todos somos espíritos, tá? E não há essa predileção que nós temos, esse apego a filho. Não, o apego tem que ser geral, tá? Como todos são irmãos, todos têm, né, muito que se amarem. Também fala Jesus, né? Reconhecerei meus discípulos pelo muito que se amam. Então, é um exemplo para nós. Tá? Então, o pessoal está lá, capítulo, versículo 55 da família, que está lá longe. Aqui em Lucas está em outro lugar, mas é a mesma coisa mais ou menos. Né? São bem parecidos os evangelhos. Vamos lá, Elisa. Vamos lá, estava vendo se o caminhão de lixo saía da minha porta, mas ele não quer ir embora hoje. A solidão de Jesus no Calvário é uma lição viva aos discípulos do Evangelho em todos os tempos. Quase sempre os aprendizes procuram impor ao próximo o seu modo de sentir. Às vezes, quando menos avisados, raiam pela imprudência, ansiosos pela renovação imediata de amigos, de conhecidos, de familiares. Só uma coisinha aqui. Está falando uma coisa aqui muito interessante, né? A solidão de Jesus do Calvário é uma lição viva para todos nós, né? Que somos de seus discípulos. Mas quando nós começamos, né, como a gente se empolga muito, e não estou falando só em espiritismo, não, em qualquer doutrina, em qualquer religião, há uma empolgação. E nesse início dessa empolgação, o que é que fala aqui? Quase sempre os aprendizes procuram impor o próximo, o seu modo de sentir, né? Alguns menos avisados, raio pela imprudência ansiosos da renovação de amigos, conhecidos, familiares. E realmente, né, dando o meu testemunho, parte por aí. A gente, um negócio é bom, certo? Para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. Né? Para meu filho, para meu pai, para meu irmão, para minha esposa. E realmente, aquele nós comentamos algumas aulas atrás sobre a questão do Espiritismo, agora estou falando do Espiritismo, né? Kardec coloca bem claro no livro dos Espíritos na introdução que o Espiritismo é fruto de uma convicção pessoal. Assim como as outras religiões também devem ser, apesar que o pessoal tenta de qualquer forma converter todo mundo. Né? Mas só quem vai é quem está afim, quem está acha que aquilo é necessário, já está na hora. Né? Oi? Sai! Oi? Não, é Dona Lourdes, espera aí. Deixa eu fechar o microfone. Boa noite. Então, tá? É interessante como o Emmanuel começa a falar sobre isso aqui, né? Quando nós, né, somos imprudentes em relação a isso. Tem muito a ver com o que fala lá em cima, na solidão de Jesus no Calvário. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém já se empolgou assim? Ainda não. Eu já, não nego. Ai. Suas atividades se convertem num conjunto de inquietações indevidas. Andam esquecidos de que cada um será compelido ao testemunho nos grandes momentos. Essa é a pior parte. E quando chegado o ensejo, devem estar, acima de tudo,
com Deus e consigo próprios. Certo, tá? Quando chegam os nossos momentos, não adianta nada ter convertido milhares. Cada um vai ter que passar por seu momento sozinho e com Deus. Quer dizer, sozinho não, com Deus. Né? Os bons amigos espirituais, alguém que... Mas a porta é estreita, só passa um por vez, não tem jeito. Tá? Aí a gente vê que o Emmanuel está falando antes, da nossa imprudência em relação a isso. De novo volto. A solidão de Jesus no Calvário é uma lição viva aos discípulos. É a primeira frase. Tá? Alguém fala alguma coisa? Continuamos. Essa solidão de Jesus no Calvário é parecido, né? Não é parecido não, a palavra não era essa que eu queria usar. Mas vamos colocar aí, vamos pensar em nós, bem longe de Jesus, tá? Não estou querendo ser igual a Jesus, não. Mas nós, na nossa solidão, cômodo, nós abraçamos de verdade as ideias espíritas, né? Assumimos a convicção e o choque que as nossas ideias sofrem e causam nas pessoas, né? As nossas ideias também sofrem choques e a gente sente o choque, porque em termos de sociedade nem todo mundo é espírita, então as ideias acabam trazendo choques para a gente, chocando as outras pessoas, e a gente acaba se sentindo sozinho no meio de um monte de gente, só porque a gente é diferente. Você falou a coisa, Elisa, porque nós nos tornamos diferentes, né? A gente vai aos poucos, tá? Olhando as coisas com outra visão, e é muito interessante. Tá? É tudo isso que tu falou. A gente choca. Não nos chocam mais. A mim não choca. Mas a gente choca. Porque o esclarecimento que o Espiritismo nos dá, tá? A gente já sente as coisas de uma forma diferente. Sem notar, nós estamos já começando a viver como espíritos encarnados. E isso é muito legal mesmo. Nós nos tornamos diferentes. Bem diferentes mesmo do resto da turma, né? Bem diferente do que a gente era uns anos atrás. Também. Que a gente era igual a turma. Igualzinho. Igualzinho Essa hora era a hora do shopping, nada de estar aqui lendo o Evangelho, né? A gente era a turma que escolheu Jesus para ir para a cruz, né? A gente não era o povo que não queria que ele fosse para a cruz. A gente era a turma que falou: Jesus, Jesus. Né? Abaixou o dedinho. Mas isso também não é amadurecimento pessoal, não? Esse recolhimento, essa coisa de não querer mais festas, de não querer mais chope, de não querer mais algazarra, também não é um amadurecimento pessoal? Você não acha que também é isso? Independente de religião? O Consuelo, tudo bem, há um amadurecimento, mas a visão que a gente tem é diferente só o amadurecimento talvez não levasse a gente a certas, né, assim, a fazer, né, fazer nossas avaliações, né? A questão é, eu não vou mais tomar um chopp, não vou mais para farra, etc. Amadureceu é normal, mas como a gente vê hoje isso, que é diferente. Como nós pensamos, não a respeito disso, nós nem pensamos mais nisso. Nós pensamos, pelo menos, né, eu acho que sim, né? Então, pensamos em coisas mais altas para o espírito. Né? A gente já pensa, bom, eu acredito que a doutrina espírita, né, nos traz isso. Como eu, já espírito, vou pensar a respeito da minha vida agora. E aí até acaba essa preocupação. Né? Eu, quando era novo, tinha uma preocupação tremenda de sexta-feira, de sábado, de domingo. Não foi só amadurecimento, que hoje eu também tenho essa mesma preocupação, só que com coisas mais elevadas, digamos assim. Tá? Coisas bem elevadas. E isso, de novo, que a Elisa falou, nos torna diferentes.
Tá? Não é só amadurecimento. Agora, ajuda o amadurecimento, né? Ajuda muito. Não te fala que não. É que eu acho assim, Consuelo, tem amadurecimento, mas além do amadurecimento, tem o entender por que não ir, por que não fazer, ou o porquê eu não quero fazer, se há necessidade de eu ir, se é importante eu estar, se aquilo vai me fazer bem, ou se é melhor eu não ir e pensar em outra coisa no lugar daquilo. Porque, na verdade, essas coisas todas, das saídas, dos passeios, da bebida, das drogas, isso tudo é muito, vou usar uma expressão que eu não gosto muito, não, é mundano, como dizem os evangélicos, né? Então, assim, essa coisa vem lá da antiguidade, que tinha festa da colheita, festa do não sei o quê. Eu estava vendo o programa no Discovery sobre o Egito, e eles tinham umas festas que eles tinham lá tiravam lá um óleo de uma flor que tomava, as pessoas ficavam muito doidas, todo mundo doidão, tipo, não lembrar o que aconteceu no dia anterior. Era uma orgia total. E vem os romanos, é a mesma coisa, aquilo, bebidas, Mas comidas, hoje tudo. também faz isso, né, Então, Elida? Sai na internet. é exatamente isso que eu estou falando para você, que isso já é uma coisa antiga no ser humano, e o ser humano continua achando que ser feliz, ser alegre, estar de bem com a vida, passa só por isso, né? Tem pessoas que perguntam como é que você pode se sentir bem, ser feliz numa festa bebendo água? Não tem explicação, entendeu? É uma coisa pessoal. Como é que eu vou explicar isso para alguém? Né? É isso que eu Eu estou acho falando. que hoje em dia você procura mais um encontro assim. Eu não gosto muito de sair, né? O pessoal até reclama aqui muito comigo por causa disso. Ô, mãe, você só vive trancada dentro de casa. Porque tumulto me incomoda, entendeu? Assim, conversa com amigos, isso é bom, mas não em lugares cheios, não tumulto. E eu nunca gostei muito de tumulto, não. Lógico, quando eu tinha 19, 18 anos, essas coisas eu gostava. Mas tumulto mesmo, não me agrada, eu não gosto de gente encostando em mim, sabe? Não gosto. Eu gosto daquele papo de você falar baixo, né? Falar baixo no lugar, não precisar ficar gritando, não precisar aquela gargalhada, aquelas coisas todas. Isso me incomoda. Mas eu acho que as pessoas ainda só percebem isso depois de uma certa idade, né? Porque eu vejo a garotada, né? Acho isso incrível, carnaval. Ai, eu odeio carnaval, gente. Eu odeio carnaval. Eu não sei. Por isso é que eu estou achando que é uma questão também de maturidade, né? Porque a gente passa por tudo isso, né? E por várias encarnações também. Eu acho que isso tudo, com a maturidade e as encarnações, a gente vai começando a aprender a discernir os lugares, as escolhas de amizade, né? Ainda mais quando a maturidade traz mais isso, né? Mas eu vou colocar aí na tua maturidade, vou colocar a palavra convicção, tá bom? São convicções que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Consuelo, você acha que é uma criança criada na casa espírita, estudando o Evangelho, sendo evangelizada à luz da doutrina, qual o comportamento dela aí na rua? É diferente. Eu vou te contar uma história que eu já contei aqui várias vezes, mas conto mais uma vez, que eu acho essa história linda, maravilhosa. A Dalila foi ao médico. A Dalila é uma amiga nossa, lá do CEOI. Ela já deu palestra no Maria Vaz. A Dalila foi lá no médico. Chegando no médico, conversando, de repente olhou para o retrato em cima da mesa dele e falou: ué, eu conheço essa senhora, ela é professora, né? Esse cara é minha mãe. Ah, fulana de tal? É. E que legal, ela é espírita, eu também sou. Ele falou: não me fala dessa doutrina. O médico falou assim mesmo, mas brincando, né? Não me fala dessa doutrina. Eu fui criado dentro da doutrina espírita. Olha, eu ia para a festa, não bebia. Eu respeitava a filha dos outros, né? E foi falando as coisas que os jovens fazem e que ele era taxado de bobo, de idiota, porque ele não fazia. Porque a educação espírita
transformou ele desde novo, desde jovem, desde adolescente. Ele não deixava de ir nas festas. Ele ia. Só que o comportamento dele era totalmente diferente dos outros. Bebida, cerveja, cigarro, drogas, orgias, nada disso. Ele não participava, ele se portava como uma pessoa, entendeu? Dentro de princípios morais elevados. Quer dizer, então, você vê que o jovem que é criado, né, e faz a evangelização na casa espírita, com certeza ele não pensa igual aos outros, ele é diferente. Eu não tive essa oportunidade, mas, poxa, os meus filhos tiveram e eu vejo que, né, o comportamento deles, apesar que hoje eles estão meio afastados, é diferente. A Cristina, a Elisa, eu vejo também, né, Elisa? É um comportamento diferente. Né? Lógico, vive a vida. Não vou dizer para você que ela não sai com os amigos dela, que ela não toma um chopp, que ela não toma um vinho, mas ela já tem uma outra forma de viver. Se não puder tomar, não toma. Se não tiver que tomar, não toma. E já entendeu que não é isso que faz a gente curtir a vida. Entendeu? Ela sabe disso. Mas as filhas da Rosane, têm um comportamento impecável. Entendeu? Tem evangelizada no Maria Vaz também. As filhas da Penha, todas duas, ótimas meninas. O marido da Bárbara, cara, eu falo para ele, você é o genro do sonho de qualquer sogra. Aí ela fica olhando para minha cara e rindo. O filho dele já está sendo evangelizado. Entendeu? Tudo entendeu? Você vê Eduardo Henrique. O Eduardo Araújo, da Rádio Rio de Janeiro, ele dava evangelização para Cristina, ele fazia a juventude do Maria Madalena. Depois ele foi ser diretor lá do Carlos Chagas. O filho dele também já está evangelizando lá, entendeu? É tudo assim uma geração que você vai vendo. É difícil de ser assim? É muito difícil ser assim. Porque o todo, a massa não é assim. Não é. Mas é preciso que alguém seja, né? É preciso que alguém seja. Bom, vamos lá? Vamos. Peraí, que certo, Consuelo? Até apagou aqui. Bom, Jesus, no apostolado da luz e do bem, junto ao espírito popular, formara compacta legião de amigos. Todos os beneficiários de sua obra seguiam-no em admiração constante. Volteavam-lhe em torno dos passos não só os admiradores, os aprendizes, os curiosos, mas também os doentes da véspera, reintegrados no tesouro da saúde, à força de sua dedicação divina. Ou seja, enquanto Jesus estava fazendo o seu trabalho de evangelização, né? Isso é uma evangelização, né? Todo mundo estava ali junto com ele, porque estava tudo muito bem, né? Curando um, dando lições para outro, ensinando outros, ouvindo, escutando outros. Então estava tudo uma beleza. Enquanto ele estava no trabalho dele na boa, de boa, né? Estava tudo de boas. Né? Mas, vamos ver o que o Camano fala. Mas, no grande momento, quando as sombras do martírio lhe amortalhavam o coração, todos os participantes de suas caminhadas se recolheram à distância da cruz, contemplando de longe. Não se ouviu a voz de nenhum beneficiado ao pé do Calvário. Ninguém lhe recordou, no extremo instante, as obras generosas perante os algozes que o acompanhavam. E o ensinamento ficou para que cada aprendiz, no decurso do tempo, não esquecesse a necessidade do próprio valor. Então, o Emmanuel está nos falando sobre essa questão, né? Nós, nos nossos momentos, tá? Não vai ter ninguém do nosso lado, não. É como, né, nós falamos ainda há pouco, a porta é escrita, nós vamos ter que passar por ela sozinho. Essa é a grande lição da solidão de Jesus no Calvário. Nos nossos momentos
do nosso Calvário, a gente tem que contar conosco mesmo. Por isso que ele fala aqui, não esqueça a necessidade do próprio valor. Nós temos que contar conosco. Tá? Nós, cada um de nós, tá? É que tem que realmente, conexão ruim, realmente, tá? Com o que nós aprendemos. Oi, estão me ouvindo? Estou. Aqui está ouvindo, a conexão ruim, mas tudo bem. Não, estou te ouvindo. Então, com o que nós aprendemos, com o que nós estamos, a experiência que nós vamos adquirindo, é com isso que nós vamos realmente ter que passar a nossa prova. A nossa prova é sozinho. Tá? É o que o Emmanuel nos trouxe desse ensinamento. Ok? Cada um tem que carregar a sua cruz, né? Exatamente. Não existe o outro carregar a minha cruz porque ela é muito pesada. Ela é pesada, mas é minha. Aí tá aí. Antes de ser espírita, eu achava que alguém podia dividir comigo. Achava que era injusto. Eu achava que eu era boa, que eu não merecia. Como as coisas mudam, né? Impressionante como as coisas mudam. Hoje eu tenho certeza que eu mereço, que eu tenho que carregar a cruz, que ela é pesada, mas é minha. Eu não queria falar nisso sobre merecimento, não, mas já que você falou. Mas eu mereço. Eu mereço. Tô brincando, Elisa. Hoje você para pensar com o que você vê, com o que você conhece, você para pensar no que você fez. E que talvez você tenha feito, mas você não sabe, porque você não lembra. Provavelmente eu fiz por merecer. Todos né? nós, Elisa. Ninguém tá aqui à toa, boa né? coisa eu não era, com certeza. Mas Boa aí que noite, foi seu legal. Roberto. Boa noite, seu Roberto. Boa noite. Estavam falando mal do senhor aqui ainda há pouco. Não sei quem Eu foi. estava sem internet, eu tive que reclamar com a Clara, eu estava sem internet. A gente estava dizendo que o senhor abandonou Jesus lá no Calvário. Pô, é bem provável. Lá em Itamaraju. É bem provável. Eu digo sempre, eu fui o pior dos centuriões. Hoje eu procuro ser o melhor cristão. Graças a Deus. É isso aí. É mais ou menos o nosso assunto aqui hoje, né? Eu fui o pior centurião, hoje eu quero ser um cristão. Isso aí. Elisa, você só esqueceu de uma palavra, Elisa, só um instantinho. Qual? Você estava falando sobre essa de dividir a cruz, porque nós queríamos, hoje não queremos mais, né? Dividir a cruz, porque nós sempre fomos vítimas. Tá? Nos sentimos vítimas. Então precisamos de ajuda para suportar as dores. Não. Nós nunca somos culpados, né? Somos culpados. Então nós temos que passar e suportar com as nossas forças. Não é isso? Fala, estão me ouvindo? Estamos. Fala agora, Elisa. Eu queria perguntar uma coisa para você. Hoje eu estava lendo sobre pessoas que suicidam na ponte Golden Gate. São geralmente 2.000 pessoas por ano. 19 pessoas, mais ou menos, conseguem se salvar. Né? Isso é muito difícil, porque quando na queda você já morre. Já morre, né? Já morre. E eu estava um rapaz dando uma entrevista que ele pulou e ele foi salvo, e ele tinha uma depressão muito grande, porque ele foi abandonado. Então, é questão da cruz, né? Ele não conseguia carregar a cruz dele. Então, ele chegou até a ponte Golden Gate, botou a mão, deu um impulso e pulou. Depois que ele soltou, é que ele se arrepende, né, na queda, e disse que essas 19 pessoas falam a mesma coisa, que quando soltam a mão, se arrependem. Por que 19 pessoas são salvas e 2.000 não? Por que essas pessoas conseguem passar por essa dificuldade, né, e ter essa ajuda, porque essa ajuda, lógico, vem do alto, porque não tem como, né, não entendo como 19 pessoas conseguem se salvar de um tombo daquele, né, porque já se quebram todo, com a mesma determinação que seria o suicídio, que ainda vão ficar, entre aspas, né, penando até o dia que seria terminasse o dia delas. Por que essa diferença? Por que essa salva para elas?
se elas têm o livre-arbítrio e resolveram pular. Alguém quer responder? A cada um é dado de acordo com o seu merecimento. Eu vou responder com um acidente que chocou a gente há 3 anos atrás. O acidente do avião da Chapecoense, do time de futebol. Né? Sobraram 5, 40 e poucos, né, desencarnados. Estavam dentro do mesmo avião, o acidente foi o mesmo para todos, a dor foi a mesma. Né? Um perdeu a perna, outro tal, todos eles ficaram muito Não, mas eu estou abalados. falando, Fran, do suicídio. Não, eu estou falando dele querer terminar com a vida dele. Então, veja bem, assim como estou dando isso, fazendo uma analogia, assim como dentro daquele avião, que foi um resgate coletivo, 5 escaparam, desses 2.000, esses 19, também não era a hora deles. Tá? Escaparam porque não era a hora deles. Eles precisavam ficar um pouco mais aqui. Porque só a espiritualidade que sabe. Agora, não era a hora deles. Se fosse a hora deles, iriam. Mas peraí, só um minutinho. Agora eu também fiquei com dúvida também. A questão é suicídio. Porque então, suicídio. Suicídio não é só a hora, né? Suicídio é uma decisão, decisão pessoal do livre-arbítrio da criatura. Uhum. Pode, você decide se suicidar. Quando você chega lá no ato do suicídio, você se arrepende? Pode ter alguma coisa a ver com isso? Pode ver também, tem muito a ver com isso também. Porque o suicídio, eu não vejo suicídio como a hora da pessoa aí. Não é a hora, eu só fiz analogia. Eu só fiz analogia, que veja bem, há um caso de suicídio muito interessante, da Agar. A Agar era uma menina com 16 anos, suicida porque se apaixonou por um homem casado, era espírita, olha essa situação. Pois nós quando acontece o suicídio, o que acontece com os suicidas. Realmente é pesado o negócio. E ela, 6 meses depois, estava passando mensagem pelo Chico, mensagens consoladoras. Mas esses 19 que a Consuelo está falando, eles pularam ou desistiram de pular? Não, pularam. Então, a cada um de acordo com as suas obras. Não, eles precisavam ainda ficar. Eles precisavam ainda ficar algum tempo. Mas eu acho que aí é a minha dúvida, seu Roberto, porque todos precisavam ficar ainda um tempo porque decidiram se matar, não morreram de morte natural, entendeu? Aí esses 19, pelo que ela está falando, eles chegaram a pular da ponte, mas assim que eles soltaram a ponte, né, perderam o contato com a parte que estava fixa, eles se arrependeram. Sim. Entendeu? Aí eu vejo assim, a mão da providência, você se arrependeu, vou te dar uma ajuda, né? Vai sobrar alguma coisa para você, mas não vai morrer, entendeu? E os outros que foram... Isso não se trata de um merecimento? Os outros não se arrependeram. Isso não se trata de um merecimento? Gente, olha só, há coisas que nós não temos a solução. Mas, se fosse, veja bem, se fosse mesmo para desencarnar por qualquer motivo, ia desencarnar, mesmo estando errado, abreviando a vida, etc. Mas algum motivo teve para esses 19 aí não acontecer. A mesmo merecimento. Mesmo se arrependendo depois que pulou, mesmo que os outros também se arrependeram. Com certeza, alguns se arrependeram também, mas já era a hora deles. A analogia que eu fiz ao acidente da Chapecoense é isso aí. Tá? Os outros 40 e poucos não tinha jeito. Aqueles 5 ainda precisavam ficar um pouco aqui. Inclusive, alguns deles já foram, né? Dos 5, né? Já foram 3, né? Um infartou jogando bola no negócio de amigos, né? Amigo, casado, solteiro. O outro também se infartou não sei aonde. Os 3 já foram. Não sei, não. Aquele goleiro que perdeu a perna está se né? destacando aí. Não, ele está se destacando aí Está se destacando? em algum esporte aí. Ele está se destacando em algum esporte aí. Ele está cantando também. Cantando. Está cantando. Então, teve o jornalista, um que era jornalista, ele foi jogar um casado de solteiros no sol quente lá, já tem mais de 1 ano isso, e infartou durante o jogo. Quer dizer, foi um dos sobreviventes.
Teve 2 sobreviventes, eu tenho certeza que 2 já se foram. E não foram do acidente violento, foram, né? Um infartou jogando bola, o outro... Né? De repente foi até um suicídio inconsciente, ele joga a bola sem ter condições. Então é muito difícil essa resposta. Mas eu vou aí pelo que o senhor Roberto falou. Né? Não era a hora e há algum merecimento para que não aconteça. Só que nós pudemos, assim, por alto, falar. O motivo real, só os espíritos podem nos falar. Exatamente, exatamente. Né? Eu já li, primo, esse Roberto, se eu estiver errada, me corrija, que a maioria dos suicidas que se atiram de uma determinada altura, em determinado momento eles se arrependem. A maioria. A maioria se arrepende. É por isso que eles gritam, né? A gente ouve aquele grito, porque eles se arrependem sim, a maioria se suicida pela altura. Agora, se vai desencarnar ou não daquele momento, isso é a espiritualidade que determina. O momento em que se é necessário ceifar a vida dessa pessoa, dessa alma ou não. Muitos também caem, conheço casos, e que mesmo todo quebrado ele consegue sobreviver, fica com sequela e sobrevive. Verdade. Mesmo com arrependimento e tendo. Vamos voltar, né? Que a gente fugiu muito. Né? No versículo 56, já está falando lá sobre as mulheres. O que acontece? Eu vi uma página maravilhosa sobre esse versículo, mas não vai dar tempo, porque é muito longa, e também vou só aconselhar, quem tiver como tirar, não sei se na internet consegue esse livro, Até o Fim dos Tempos. Eu tenho. Tem, do Divaldo. Tá? A lição não tem número não, mas se chama Jesus, o Libertador da Mulher. Tá? É uma lição muito bonita mesmo, que ele vai falar, a Amélia Rodrigues vai falar sobre os benefícios que Jesus trouxe às mulheres. E há livros que a gente estuda sobre essa questão das mulheres que estavam lá junto a Jesus, ora longe, mas depois se aproximaram, e há um elogio geral, porque essas mulheres se arriscaram muito quando chegaram próximo a Jesus, que os romanos não eram moles, nós sabemos disso, né? Mas a gratidão, se chama gratidão. Elas realmente reconheceram ele. Tanto que daqui a pouco nós vamos ver lá o túmulo se abrindo e ele vai aparecer para quem primeiro? Para uma mulher. Para uma daquelas que muito o amou. Quando eu falo amar aqui, na questão do amor mudando, não. A Maria de Magdala realmente muito o amou. Porque ela amava a todos, amava muito, mas só que ela usava essas energias para o lado errado. Até o dia que ela ouviu. Está no livro Boa Nova. Quando ela ouviu, ela notou que estava totalmente errada. Capítulo 20 do Boa Nova. Capítulo Boa Nova. 20 do Boa Nova. Ela vai realmente... O Miramês tem uma página bonita também no livro dele, que eu não me lembro qual é. E ele fala sobre isso, que ela muito amava, mas não sabia distribuir esse amor. E um dia que ela viu Jesus, ela atravessou o lago, voltou para casa... pensativa, não atendeu mais a ninguém, que ela era uma cortesã, né? E começou ali mesmo já a mudança, né? Pensando no que ela ouviu, a distribuir os bens, a libertar os escravos. Foi uma modificação total. Total, por quê? Ela também amava os escravos, as escravas, né? O pessoal que a servia. E ela começou a realmente colocar tudo isso em prática. Então, as mulheres são mais corajosas que os homens em certas horas. E essa passagem aí vai nos mostrar isso. Elas não abandonaram Jesus. O tempo todo estavam ali, firmes e fortes. Né? Eu falei capítulo 20 é a lição 20 do Boa Nova. Não é capítulo, é a lição 20 do Boa Nova. Você quer repetir o nome desse livro, por favor? Até o Fim dos Tempos. A capa antiga era essa, pode ser que tenha mudado. Até o Fim dos Tempos. O Divaldo é a Amélia Rodrigues, o espírito, tá? É muito bonita a página, mas não é muito grande, é 3 folhas, né?
Jesus, acho que é o finalzinho. Jesus as necessitava, nelas depositando esperanças em favor de um mundo novo, onde não mais existissem as discriminações nem os preconceitos de qualquer natureza. Jesus e as mulheres, e as crianças e os homens de todos os tempos. Tá? Ele realmente amava as mulheres. Ele foi o primeiro feminista mesmo que houve na história. Super equilibrado, que é o detalhe. Tá? E é aquele negócio que até o Antônio Carlos usa muito, né? Há uma mola. Essa mola está comprimida, como foi o caso da mulher. Quando se soltou, tá? Ela esticou demais, né? Que é o normal. Esticou demais. Ou seja, onde havia muita prisão, houve excesso. Até a hora essa mola está se acertando. Daqui a pouco ela vai estar no lugarzinho dela certo. Nem comprimida, nem esticada. No equilíbrio, ponto de equilíbrio. Não só no caso de mulher, em todos os casos. Geralmente é assim. Tudo que é muito reprimido, quando liberta, né? Nossa Senhora, é a mola, né? Um excelente exemplo, né? Verdade. Alguém que comentou alguma coisa sobre esse versículo? Então vamos continuar, Elisa. Então nós vamos para o sepultamento. O sepultamento. É o capítulo 27, versículo 57. Chegando ao fim da tarde, veio um homem rico de Arimateia, por nome José, que também se tornou discípulo de Jesus. Este, aproximando-se de Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol de linho fino, limpo. Colocou-o em um novo sepulcro, que era dele, que escavou na rocha, rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro. Afastou-se. E estavam ali Maria de Magdala e a outra Maria, sentadas diante do sepulcro. Só as mulheres realmente, né, estavam juntas em todos os momentos. Elas acreditavam, né, naquela palavra de Jesus, que dentro de 3 dias estarei de volta, né? Reconstruirei o templo em 3 dias. Tá? Nós sabemos que isso não aconteceu com Jesus, mas é como se Jesus tivesse nos deixado uma lição que no nosso desencarne, geralmente nós duramos, por mais evoluído seja o espírito, não estou falando de Jesus. Jesus está fora de qualquer cogitação nossa. Geralmente, após o desencarne, há uma pequena perturbação de acordo com o grau do espírito, ou uma grande perturbação também. Tá? Se ele for um espírito muito mudando mesmo, muito terra a terra, a perturbação é longa. Tá? No caso de Jesus, é como se ele falasse: olha, o espírito que desencarna precisa de um tempinho para se recompor e voltar, tá, à atividade. No caso dele, ele mesmo falou, 3 dias, né? Agora, para quem... Aqui, na questão do negócio de cidade. Um homem rico de Arimateia. Tá? Arimateia também era um povoado da época de Jesus. Tá? Por isso que se chama esse homem de José de Arimateia. Já ouviu esse nome, Cláudio? Você que estava falando aí ainda há pouco? José de Arimateia? Pois é. O José de Arimateia era um sacerdote, ele é um príncipe do Sinédrio, era muito rico, mas ele foi um dos poucos da classe alta que compreendeu Jesus. Só que, como todos lá naquela época, né, era muita barbárie, né, mesmo os que entenderam se seguraram a onda, porque senão seriam mortos também. Mas ele teve essa gentileza, essa preocupação, tá, de sepultar alguém que ele admirava muito. Mesmo sem ter aquele contato maior, tá, cedeu para ele, para Jesus, no seu túmulo. Bom, isso aí é tudo mais história, né? Mais história. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Então vamos continuar. Segue, aguarda do túmulo.
Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa ou não? Silêncio. Silêncio total. Silêncio. Mais de 3 minutos é porque ninguém quer falar. A guarda do túmulo. Capítulo 27, versículo 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os sumos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos, dizendo: Senhor, fomos lembrados de que aquele enganador, ainda vivo, disse: depois de 3 dias ressuscito. Portanto, ordena que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e o roubem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. O último engano será pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes uma guarda, ide, guardai-o como sabeis fazê-lo. Indo, guardaram o sepulcro, selando a porta com a guarda. Bom, isso aqui já é o finalzinho, né? O dia da preparação, o Haroldo Dutra fala aí embaixo, Elisa. Lê para a gente, que quem não está com o livro do Haroldo Dutra vai entender. A preparação diz respeito ao dia anterior, ao sábado, no qual deveriam ser realizados todos os preparativos para o Shabá, como também para a Páscoa, visto ser proibido realizar qualquer trabalho no sábado. Porque no dia, por exemplo, até hoje o judeu vai comemorar o sábado, que é o Shabá, eles fazem todos os preparativos, comida, tudo na sexta-feira, até às 18 horas, que o dia para eles começa às 18 horas, o Shabá. Aí, durante o sábado, até às 18 horas, tá, eles comem, se alimentam, fazem as coisas que estão dentro das leis dele, que podem fazer, tá? Mas não há trabalho algum. Não há trabalho algum. Ninguém pode fazer nada assim, pesado, trabalhar, abrir uma loja, né? Só pode mesmo orar. Né? E isso foi uma lei que Moisés, né, instituiu, porque os homens naquela época não eram igual hoje. Hoje nós temos as leis trabalhistas, mas naquela época não tinha. Era sábado, domingo, feriado, o escravo, coitado, não tinha paz, né? Os empregados. E Moisés deu uma trava nisso aí, criou uma lei para que, pelo menos durante algumas horas, né, 24 horas, a pessoa ficasse assim, mais, né, ter um descanso, um sossego, né? E Jesus, né, no sábado, no caso, dia depois da preparação, ao sábado, né? Os sacerdotes se reuniram com Pilatos preocupados com aquilo que Jesus falou, que foi aquela questão que nós comentamos ainda há pouco. E no 3º dia, né, ressuscita. Né? E pediram a Pilatos para botar uma guarda na porta do túmulo que Jesus estava, que foi cedido por José de Arimateia, e selar. O que é selar? É como se pegasse um cimento, tá, e vedasse tudo, para que não houvesse ali assim, suspeitas que alguém invadir e atirar, tá? E mais a guarda para vigiar. Isso dá uma fofoca depois tremenda. Por quê? Né? Se Jesus não ressuscitasse após 3 dias, talvez o cristianismo ficasse desacreditado. Essa era uma das grandes preocupações dos sacerdotes, porque o próprio Gamaliel, em um determinado momento, Jesus já tinha sido crucificado. Mas quando os sacerdotes, o Sinédrio, começou a atacar os apóstolos, atacar a Pedro, a Filipe, a João, Gamaliel fala lá no Sinédrio: gente, se isso aí for coisa de Deus, nós não vamos derrotar. Não vamos fazer mal a esses homens. Porque se não for coisa de Deus, nós não vamos derrotar. Se não for coisa de Deus, eles mesmos vão sumir. E assim a gente vê, né, o tempo todo na humanidade. As boas coisas que vêm do alto, elas ficam eternamente. Mas essas coisas mais, por isso que falam, né,
o mal não existe? Porque ele acaba. Ele tem tempo de duração. Ele vai acabando até com a hora que ele vai sumir mesmo da nossa humanidade. Tá? E os sacerdotes estão todos preocupados com isso. Tá? Que o Jesus realmente se ressuscitasse. Porque, no fundo, eles viram os prodígios que Jesus fez, as curas, multiplicação de pão. Estavam lá assistiram tudo. E depois que, mais para frente, quando abrir o túmulo, vai ver que o corpo dele não está lá, vai dar uma fofocada tremenda. E até hoje se pergunta, para onde foi o corpo de Jesus? Se ele não estava lá no túmulo após aberto. Para nós espíritas, há uma possibilidade, uma explicação que é uma possibilidade, de ele, um espírito evoluído, para evitar muita confusão, depois simplesmente desmaterializou o corpo dele e devolveu para a natureza. Para nós isso é difícil, mas para um espírito, né, que é o co-criador do planeta, não seria muito difícil. Tá? Seria assim, algo, não seria impossível. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso aí? Não, tem lógica isso aí de materialização para evitar esses tumultos que acontecem nos cemitérios hoje, no túmulo de Chico Xavier, no túmulo de Irmã do Allan Kardec. Allan Kardec. Então, ele já sabia que isso iria acontecer, que as pessoas iriam adorá-lo no túmulo. Então, ele desmaterializou o corpo dele. Né? É uma lógica que eu também acho que possa existir. Né? Há uma dúvida, mas a gente, dentro do que nós conhecemos, nós estamos estudando, isso não é nada, né, improvável. Né? Não é verdade? Aí, indo nesse raciocínio, você vê que as pessoas começaram a adorar o sudário, que não sabe nem se é o sudário, porque existem estudos que dizem que o sudário que eles apresentam teria sido de um tempo posterior a Jesus, é aquele sudário que aparece, pregos que foram achados, que eles ficam achando que foi do pé de Jesus, entendeu? Que pode ter sido, mas também pode não ter sido, que era muita gente crucificada. Então, sempre estão arrumando alguma coisa para ser adorada, que teria sido de Jesus. Você imagina se tivesse achado o corpo dele, né? E haveria uma briga, porque, logicamente, o pessoal do Sinédrio, os doutores da lei, lá, os príncipes, sacerdotes, iam forçar Pilatos a pegar o corpo e sumir com ele. Com certeza. Não iam querer que o corpo aparecesse perante o povo, que senão ia criar uma confusão maior que já houve, né? E o mais é que nós ainda vamos chegar na passagem das mulheres lá chegando e o túmulo sendo aberto, né? Vão falar, vão inventar, vão subornar os guardas. Vão subornar os guardas para eles falarem várias coisas, como assim, não, nós dormimos, alguém deu algo para a gente dormir, assaltaram o túmulo, levaram o corpo, tipo essas coisas. Os guardas mesmo ficaram perplexos, né? Quando abriram o túmulo, cadê o corpo? Isso deu muito pano para manga. Mas é uma coisa que realmente, né, o que mais interessa para a gente é o que Jesus deixou, né? Isso é que é o que vale para a gente, né? Isso é que é o mais importante, né? A gente sempre também dá uma pincelada lá nisso aí, mas não é, né? Aconteceu, o pior foi feito, né? Crucificaram o homem, né? nós crucificamos ele. Bom, gente, deu a hora, né? Certinho. Acabamos aí, já vamos começar o capítulo 28 semana que vem, que aqui é uma quinzena, né? Que é pequenininho, são só 20 versículos, né? Justamente isso aí, o sol lá está aqui, o suborno dos soldados, etc. A aparição de Jesus, né? As mulheres visitam o túmulo, está tudo aqui no capítulo 28, do versículo 1 ao 20. E já estão pensando que vai vir depois?
Você tem que abrir votação lá no grupo de estudo. Então vamos abrir, tá aberta hoje. Vamos colocar amanhã ou hoje, quem quiser colocar, ou eu coloco, votação. Né? O livro, não vamos sugerir livros. Ou querem sugerir livros? Como é que você vai botar Paulo Estevam sem sugerir livros? Como é que você vai fazer isso? Não, pode ser Atos dos Apóstolos também, né? Porque estudar Paulo Estevam sem conhecer o Atos, tudo bem que o livro está bem explicadinho, né? Que é o making-off do Atos. Mas fica a critério. Fica a critério. Vamos em breve, vamos abrir a nossa votação. Eu acho que a gente pode estudar Atos e acompanhar com Paulo Estevam, porque certamente a gente vai engrandecer o estudo muito com Paulo Estevam. Bom, eu espero que... Atos é uma Para mim vai servir qualquer um deles, porque eu não estudei nenhum deles, para mim está tudo certo. Eu vou gostar de estudar qualquer um desses dois aí. Bom, mas bota lá para o pessoal votar. A mim também, concordo com a Claudinha. Atos eu nunca estudei, Paulo Estevam comecei a ler o livro só, mas não dei conclusão, então eu vou gostar de estudar com vocês. Ok, então nós vamos colocar a votação. Né? E mais algum livro que pode se colocar, ou só esses dois? Como é, que não é? Só isso mesmo? Só os dois mesmo?